G0 mandou uma mensagem pelo Pix. Boa noite. O Trump pode se voltar contra o Brasil militarmente em algum momento? O quão tranquilo podemos estar? Bom, teve lá o governo americano falando sobre transformar ou chamar PCC e Comando Vermelho de facção terrorista ou qualquer coisa assim. O que abre uma possibilidade de intervenções de outros países, não é? Abre, mas assim, o Trump não vai fazer isso com o Brasil. Qual é o objetivo? Atingir o PCC? Onde é que está o PCC? Onde é que atinge o PCC? Uhum. Não tem esse alvo. Vai fazer isso para derrubar o governo brasileiro? Não, isso de jeito nenhum. Isso é completamente fora da equação. O Brasil não é a Venezuela, o Brasil não é o Irã, o Brasil... Não importa que as pessoas aqui dentro não gostem do governo brasileiro, não tem nada a ver, não tem sentido nenhum. O Trump não vai fazer isso, o Trump não é ideológico, o Trump já recuou nas sanções, no tarifaço, já criou uma relação aí com o Lula. De certa forma amistosa. Assim, totalmente fora. Uhum. Se fosse na época da Magnitsky, a declaração do PCC como organização terrorista... Aí teria uma outra leitura. Eu faria uma leitura assim... estranho, né? Ninguém sabe qual é o limite do Trump. Hoje, de forma alguma, assim, tá totalmente fora do contexto achar que isso vira alguma coisa a mais. Até porque nem tem esses alvos. Isso está muito mais ligado com ações financeiras, né? O PCC tem ligação na Tríplice Fronteira com organizações terroristas, com o Hezbollah. Uhum. Estou inclusive publicando um documentário que eu passei, acho que 3 ou 4 anos fazendo. Eu visitei a Argentina, que teve o atentado na AMIA, né, e na embaixada israelense do Hezbollah, do Irã. Fui para a Inglaterra, para a França e para a Bélgica e visitei lugares e pessoas que sofreram ataques terroristas. E o meu documentário é sobre terrorismo na América do Sul. E um dos links é o PCC com o terrorismo internacional fundamentalista islâmico. E isso acontece, né? A região é a Tríplice Fronteira. E os Estados Unidos, se ele declarar, né, ou se ele colocar o PCC como isso, esse combate econômico, financeiro, uma série de coisas vai facilitar para os americanos combater essa ameaça que existe, dessa conexão desses dois grandes grupos criminosos. Porque uma organização terrorista é uma organização criminosa. Nem toda organização criminosa é uma organização terrorista. E a junção ou os negócios que esses dois fazem, Hezbollah e PCC, é algo que incomoda e preocupa o governo americano. Em algum momento pode ser que tenha algum tipo de atenção nesse sentido, mas não um ataque no território brasileiro. Não. Perfeito. Não uma operação militar nesse sentido, assim. Tipo, pode alguma coisa na Tríplice Fronteira específica que se sabe que está acontecendo ali, faça-se uma operação e aí se tiver um espaço ali dentro do Brasil, se o cara fugir para dentro do Brasil, pode ser, mas tá bem longe. Próxima aí, Vitão. Mandou uma mensagem pelo Pix. O porta-voz do quartel-general, Ebrahim Zolfakari, vem desafiando o Trump com suas falas, dizendo hoje que o Trump está demitido. Professor Agaossi, comente sobre como o Trump encara essas provocações. Não, olha, acho que o Trump não liga muito, ele está acostumado. O encontro do Trump com o prefeito de Nova York, para mim, é um belo... merda, isso daí é muito bom. E é um retrato muito claro do espírito dele, assim, né? Primeiro porque ele é parte do show também. Ele também faz esse contraponto do show de xingar os outros. Então ele espera que isso aconteça e ele acha que isso é legal. Tanto que ele fala, né, pro
Mandani ali na... Não, pode falar que você Fala achava o que você é, quer. Porque ele falou, você não falou que ele era um fascista, agora você não vai falar. Ele pode falar, E aí ele tá tudo fala, bem. pode falar o que você acha, não tem problema, eu não ligo. E é meio que bem isso, né? Então, assim... E ele escuta muitas... Ele critica muita gente, ataca muita gente, e ele também escuta isso de muita gente. Então, eu não acho que... Que ele vai se doer, né? não Tá bom. acho que tenha efeito nenhum, assim. Por prático. outro lado, existe uma tese que dizia, eu lembro, se eu não me engano, saiu no jornal, um jornal importante americano, que eu não vou lembrar qual, que a gota d'água pro Trump ir lá pescar o Maduro teria sido as dancinhas do Maduro. Isso. Não, eu falei até disso, acho que aqui com você também. A dancinha provocou, porque era desafiando ele, né? E não era uma dancinha xingando o Trump. Era desafiando que o Trump estava fazendo não passava de tackle, né? De um blefe que não ia levar a lugar nenhum. E acho que isso foi um impulso a mais ali. Então tu diria que são duas provocações que pegam em lugares diferentes pro Trump. Tá bom. Falar pessoalmente dele... Mas, por exemplo, o regime iraniano tentou matar o Trump. Tem investigações desde 2024 que o Irã queria assassinar o Trump. Quanto que isso está motivando ele hoje também, entendeu? Além das ameaças estabelecidas, que o Irã tem um programa nuclear, tem uma bomba atômica e assim por diante. Mais uma ameaça de assassinato, né? Pois Isso. Entendi. Tem mais aí, Vitão? Então dá-lhe. Mandou uma mensagem pelo Pix. Professor, diante da importância da inteligência estatal demonstrada nos ataques, como é vista a exposição pela mídia do nome de um agente da ABIN, como aconteceu recentemente? Qual é a primeira parte, diante? Pois cara. Dá play de novo aí, que eu acho que o maluco foi pra um lugar, começa num lugar e foi parar em outro. Bernardes mandou uma mensagem pelo Pix. Professor, diante da importância da inteligência estatal demonstrada nos ataques, como é vista a exposição pela mídia do nome de um agente da ABIN, como aconteceu recentemente? Bom, vamos tentar expandir isso para um universo um pouco maior. Levando em consideração, porque ele tá falando que eu acho que teve os caras teriam dito que o Glauber era um... Isso, o Glauber era um agente da ABIN. Mas eu não sei em que medida que isso tem a ver com os conflitos internacionais. Sei lá, os serviços de inteligência são importantíssimos para a sobrevivência de um país. Não no Brasil, porque o nosso serviço de inteligência não tem recurso, não tem capacidades de fazer coisas, porque o país não levou isso a sério. Em outros países isso é mega importante. E você não revela o nome pelo amor de Deus, de um agente, né, de um espião. Isso aconteceu no governo Bush. Virou até um filme, eu não vou lembrar o nome, mas é um filme bem interessante e bem importante, porque foi assim, chocante o governo ter feito aquilo com um desafeto político, e aí revelaram o nome do agente secreto. Do agente que era, na verdade, se não me engano, a história era que a mulher do cara era a espiã e eles tiveram um problema com o marido, que era um político, uma figura política, e aí, para ferrar com ele, foram lá e revelaram o nome da mulher. A história é mais ou menos exatamente essa. Entendi. E tem filme disso. Filme muito bom. Então existe precedente na história, mas é uma coisa que você não tem que fazer de jeito nenhum, né? Teve lá a história lá do governador do Rio de Janeiro lá explanando qual que era o carro da polícia secreta também. Puta que pariu, meu irmão. Os cara... É que a gente não sabe fazer isso direito, família. A gente não tem... O nosso serviço secreto aqui é meio, né? Daquele jeito. Cadê? Dá na próxima aí, Vitão. Guilherme mandou uma mensagem pelo Pix. Qual nova ordem mundial está sendo construída a partir dessas intervenções ostensivas do grupo político do Trump? É factível que tire os EUA da OTAN, haja vista a crescente divergência com os europeus? Olha, eu não acho que no final das contas ele vai tirar, porque
o Trump, assim, ele flerta com o Putin, ele agrada o Putin, mas eu não acho que ele é totalmente ingênuo a ponto de achar que o Putin não vai dar trabalho para ele se não tiver nenhuma resistência. Então, abandonar a OTAN por completo é abrir o portão e liberar o caminho para o Putin vir. E se o Putin ficar desse tamanho, tão forte, isso vai rivalizar com os Estados Unidos e vai ser um problema para os Estados Unidos, para a segurança americana e para a lógica mesmo que seja do Trump, personalista. Pô, Putin vai ficar mais poderoso do que ele. É melhor ele manter os países europeus pedindo, implorando a ajuda dele, né, sendo dependente dele e ele ter alguma influência sobre eles, do que ele entregar a Europa inteira para o Putin dominar e o Putin passar a ter essa influência sobre a Europa. Perfeito. Então eu não acho que ele vai chegar nesse ponto. Agora, ele vai entrar numa guerra para salvar a Europa? Aí é uma outra pergunta, já com um tom acima, que talvez ele não fará isso. A menos que tenha ganhos para ele. Ganhos e... Mas não deve rolar nos próximos 2 anos, né? Porque a gente precisaria que o Trump... já que a gente está falando do Trump, sim. né? Não deve acontecer. Que a gente não sabe se ele vai querer um terceiro mandato. Né? Imagino não me parece, sabia? Com essa história da maneira como ele está conduzindo essa guerra do Irã, parece que ele não está tão preocupado com as consequências da opinião pública interna. Não parece mesmo. E ele não está reagindo da mesma forma que ele reagiu em outras situações parecidas quando ele trouxe o tarifaço, né? Ele implantou o tarifaço. Aí os mercados reagiram muito mal, aí ele recuou. No começo desse ano, quando ele falou que ele ia tomar a Groenlândia de qualquer jeito, os mercados reagiram muito mal e ele recuou. Dessa vez, os mercados estão reagindo muito mal e ele não está recuando. E a opinião pública está reagindo muito mal e ele não está fazendo o trabalho do que ele precisa fazer. E o trabalho é, basicamente, vender a guerra para os americanos, uma coisa que ele não fez. Verdade. Ele não fez, ele só apareceu um dia e falou assim, começamos as operações no Irã. Isso é meio contrário do que ele estava falando na campanha, né? Não só contrário o fato dele iniciar uma nova guerra, né, no Oriente Médio ainda, como também é contrário ele não vender o porquê precisa fazer a guerra. E eu já falei disso em outros lugares, mas essa é um dado interessante. Se você pergunta para os americanos, vocês são a favor da guerra? E a maioria dos americanos fala não. Se você pergunta para os americanos, vocês são a favor do uso da força para impedir o Irã de ter uma bomba atômica? A maioria é sim. Entendi. Ou seja, ele tinha que ter vendido a guerra direito. Perfeito. Ele tinha que ter falado assim, tem um problema muito sério, e o problema é sério, porque, obviamente, imagina o Irã entregando uma bomba atômica para o Hezbollah, para o Hamas. Mas o Hamas não vai conseguir lançar um míssil. Não vai, mas ele pode colocar dentro de um container que vai num navio e o container atraca em Nova York ou em Rios, sei lá, tipo uma outra cidade no Texas e no Golfo do México, e explode. E aí? Entendeu? Então, esse assunto ele é sério. Mas é interessante isso que você falou sobre a percepção do povo americano sobre a guerra, que pelo visto era só as altas palavras, né? Que ele conseguiria, Isso. inclusive, ganhar... E falar antes, falar mais, entendeu? Tipo, o papel do líder, né? Ele é conduzir a nação para entender uma coisa sobre a perspectiva do que ele quer, do ponto de vista da persuasão. Uhum. E óbvio que ele vai usar as ferramentas de fazer essas pessoas imaginarem o medo ou o terror que possa ser um episódio como esse. E ele tá enfrentando uma resistência muito grande dessas figuras da franja maga, esses caras todos radicais. Já falou aqui do Tucker Carlson, né? Mas ele tem pretensões presidenciais. Ele aparece nas pesquisas. Ele quer ser presidente.
Que coisa, né? E óbvio que ele vai ter que atacar o Trump, né? É verdade. E o Trump não vai deixar isso fácil, porque o Trump não é assim. Então... Complexo, né, cara? Nossa, ou seja, tem muito trabalho pra você ainda, né, Rock? Tem. Tem mais aí, Vitão? Então dá-lhe. Pedro mandou uma mensagem pelo Pix. Com os IUA focados no Irã, a Ucrânia será abandonada e um acordo pró-Rússia virá? A forma com que Trump trata Zelensky equivaleria a Roosevelt falar aos invadidos na Segunda Guerra. Vocês não têm as cartas? Olha, eu não acho que ele vai abandonar, porque a Europa não vai abandonar agora a Ucrânia, que já é o que está acontecendo. A Europa está pagando a conta para proteger a Ucrânia. E os Estados Unidos, assim... Não é possível que eu já ganhei a corrida e você ainda não se inscreve, deixou o like e comentou. Que lerdão!